Olá, geógrafos da Floresta Social. Nesse momento, você já deve ter vindo da primeira aula tentado responder aquela pergunta: para que ter saúde? Vamos considerar que a sua resposta está aí e agora você imagina. Nossa pergunta agora é a segunda pergunta mais importante do curso. Agora na fase do dinheiro. Para que ter dinheiro? Qual é a sua motivação para ter dinheiro? Para que serve esse dinheiro? Ora, se você sabe para que ter saúde, sabe que saúde é energia. Falamos isso anteriormente. Saúde é energia, é o seu potencial de ação. Agora, quando tratamos de dinheiro, também estamos tratando na mesma categoria. Dinheiro também é energia, também é poder em potencial. Então, quando você deseja esse poder, para que usar esse poder? Quais são os objetivos? Então, quando você olha dessa forma, você se pergunta: para que é que eu quero ter dinheiro? Então, dinheiro é ferramenta para a transformação. Então, a pergunta que você vai responder ao final dessa aula é: para que eu quero ter dinheiro? E por quê? Porque quando você trata dinheiro como energia, quando você imagina, tratamos anteriormente de saúde. Quando você perde sua saúde, você perde saúde para alguma coisa, para alguém. Alguém te suga a sua energia. Então, às vezes, quando você imagina que até muitos dos problemas que muitas mães têm logo no início da sua gestação, que são atribuídos justamente a problemas da absorção, da transferência de energia que o filho tem que receber. Então, uma mãe com deficiências alimentares, uma mãe com deficiências nutricionais, pode realmente desenvolver muitos problemas. Por quê? Porque o corpo, a natureza, vai priorizar o feto. E nessa forma ele vai tirar toda a energia, ou boa parte dela, para aquele bebê. E às vezes a mulher, depois do parto, sente uns problemas. Muitos deles, inclusive, depressão pós-parto, que muitas vezes é atribuído como fosse uma coisa normal, mas não é. O simples fato de você ter energia, você pode passar essa energia para o seu filho. Se você não tem, o corpo vai priorizar passar para ele, porque ele não tem opções. Você pode, como mãe, ir atrás do alimento. O feto não. Então, problemas acontecem, então a saúde ela pode ser transferida nutricionalmente ou energeticamente. Quantas vezes você já ouviu falar de pessoas que são vampiras da sua energia, que quando chegam próximo de você e te sugam até a alma, que você deve se afastar, claro, para evitar de você, porque muitas pessoas não conseguem produzir sua própria energia, não conseguem ter sua própria vitalidade e ficam buscando essa energia nas pessoas que as têm, até as sugarem completamente. Não é dizer que essas são pessoas boas ou ruins, não tem nada a ver com isso. Simplesmente são pessoas que estão procurando sobreviver. É como uma pessoa que está se afogando. Às vezes uma pessoa está se afogando, ela está buscando sobreviver, mas na busca da sobrevivência, ela pode afogar quem está lhe salvando. Por isso existem técnicas corretas para salvamento. Então, quando você olha para, dessa mesma forma, dinheiro e saúde como energias, como força de ação, potencial de ação, para que eu gostaria de ter dinheiro? Então, quando você olha para a perda do dinheiro como perda de energia, aí você observa que existe uma outra categoria para se observar nesse momento. Na natureza existe uma lei de conservação da energia. O que diz essa lei? Que a energia ela não se perde. A energia sempre passa de um lado para o outro, de um estado para o outro. Então não existe perda de energia real. Na natureza, você transforma, você tem a energia do sol, que uma placa solar consegue transformar
energia de calor e energia elétrica. São energias que mudam apenas de estado, mudam apenas de lugar. Então a energia, essa lei de conservação da energia, é rezada pela própria natureza. Então quando você perde dinheiro, você não perde o dinheiro. Você está perdendo a energia para outro. Então se você imaginar que às vezes um mau negócio que você possa fazer, você não só perdeu o dinheiro, você o transferiu para alguém que soube fazer o melhor negócio. Então, dessa forma que você tem que enxergar dinheiro. Dinheiro é energia. E ele não está perdido. Ele não está jogado fora. Mesmo quando você vê dinheiro e você imagina que tudo isso pode se acabar, que um monte de dinheiro, todo o dinheiro que você pense numa pilha de dinheiro, aquilo não é papel, que hoje nem é papel mais, né? Só são dígitos. Mas aquilo não é um objeto que se podemos chamar de dinheiro, simplesmente. Ali é energia. Pessoas e mais pessoas que trabalharam, que se esforçaram, que geraram valor para alguma coisa, transformada em dinheiro. O desequilíbrio acontece, a gente vai falar isso lá em outro momento, é quando os governos fazem uma energia extra, transformam energias extras sem valor real. E aí você tem o desequilíbrio que a gente chama de inflação. Mas no caso, a gente está dizendo aqui que a energia, o dinheiro é energia. E essa energia em potencial, ela é transferida de uma pessoa para outra. Então não existe perda. Então quando a pessoa perde dinheiro, ela não está perdendo simplesmente o material, ela está transferindo. Mas quando você imagina que dinheiro é energia, é riqueza, você facilmente pode usar a mesma lógica que falamos anteriormente. Você se afasta da riqueza ou você se aproxima da riqueza. Quanto mais você se aproxima da riqueza, você deve imaginar que muitas pessoas que ficaram pobres e por pouco tempo conseguiram voltar a ter toda uma estrutura, toda uma condição. Por quê? Porque as pessoas estão mais próximas do que a gente chama de riqueza. Então, quanto mais você se aproxima da riqueza, mais você se distancia do que a gente chama de pobreza, falta de energia. Então, você deve observar que a energia, nesse momento, ela é um precursor para essa realização. Na nossa sociedade, muitas vezes nós valorizamos o distanciamento da riqueza. Desprezamos tudo que se refere à riqueza. Como se alguém que é rico, alguém que tenha posses, é desprezível porque tem posses. Na base, muitas vezes, as religiões tratam disso. Muitas vezes, ao pregar a pobreza, a coisa fica com outro tom. É como se idolatrasse a pobreza. Na verdade, o que a igreja, no seu cerne, quer dizer é que a riqueza ela tem que ser compartilhada e não a pobreza. Então, quando você observa dessa forma, não adianta você se distanciar dela, porque você tem menos poder de ação. Se você pode ajudar alguém, se você tem 10 reais e pode ajudar, e faz isso de bom grado, que dirá se você tivesse 100, 200, 1000? Você ajudaria mais ou menos? Dinheiro é poder de ação. E não querer dinheiro, não querer riqueza, é querer não ter poder de ação. É querer ficar inerte. É querer apenas viver de reclamar. Reclamar, no seu sentido, é faça alguma coisa que eu não quero fazer. Então, jamais reclame da falta de saúde ou da falta de dinheiro. Nós estamos nos distanciando ou nos aproximando disso. Então, reclamar é dizer, faça por mim. E aqui a gente vai aprender a faça por você mesmo, considerando que somos todos adultos. Consideramos que a gente passou da fase de criança. Criança reclama, ela não tem poder de ação.
A criança reclama para chamar atenção. Passamos essa fase. Agora nós somos adultos e queremos agora poder de ação, querer fazer e ter poder para fazer. Quanto menos poder para fazer, menos podemos fazer. Então isso não quer dizer se ter mais ou menos riqueza. Quanto mais riqueza você tiver, mais você pode atuar socialmente. Claro que se suas intenções forem realmente integrar-se e ajudar as pessoas a andar, a conviver na floresta social, aí sim o seu poder de ação vai ser enormemente bem administrado. Então, essa é a pergunta que queremos fazer a partir de agora. Para que você quer ter dinheiro? Que ação transformadora você quer fazer com ele? Então, quando você imagina dessa forma, a riqueza, o dinheiro, ele tem que ser desejado. Não por ele, mas pelo seu poder de ação. É como alguém que diz, você agora pode ser o presidente desse grupo e poder ajudar, que você tanto gosta. Não, não posso. Então você renega o poder de fazer aquilo que você considera como certo. Então, poder de ação é tudo que as pessoas precisam para mexer-se e organizar-se e viver no que chamamos, a partir desse momento, nesse curso, de floresta social. Então, observe e responda essa pergunta. Para que você quer ter dinheiro?